Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 15 de junho de 2026. E nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Bezerra de Menezes. Essa obra maravilhosa do Dr. Bezerra. E nós estamos estudando o capítulo 4, né? Da terceira parte. E hoje nós vamos começar no segundo parágrafo do capítulo 4. Nessa terceira parte, né? Capítulo 4, nós vamos começar o segundo parágrafo. Mas antes de nós iniciarmos aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, para nos envolver com a sua misericórdia, com a sua compaixão, para que possamos, Senhor, prosseguir cada um de nós na sua proteção, para que cada um possa continuar fazendo tudo o que for possível para se melhorar e também a ajudar o seu próximo. É importante que a gente sempre faça uma avaliação do nosso caminhar, né? De como estamos indo, para verificar onde temos que corrigir, onde temos que procurar continuar realizando, para que a gente saia vitorioso dessa encarnação. E sempre pedindo a Deus que tenha compaixão, misericórdia de todos aqueles nossos irmãos que ainda não encontraram o caminho do bem, que ainda estão perdidos, desorientados, né? São muitos. Então, que o Senhor tenha piedade dessas almas. Graças a Deus. Então, vamos olhar aqui, né? A questão, nós estamos aqui estudando, né, esse capítulo 4, quando o doutor Bezerra aqui, ele vai falar da jovem, né? Recém-casada, Angelita, o nome dela, que ou teve um problema durante o parto e ela começou a ter uma grande hemorragia, né? Ela teve uma grande hemorragia e no caso dessa hemorragia aqui, ela está morrendo. Ela está morrendo e não é coisa, não é besteira não, né? E ele falou aqui no início do primeiro parágrafo, né? Aquele pobre espírito de recém-casada necessitaria realmente do reconforto moral e espiritual, pois que se tornava evidente que ingressava numa fase de testemunhos e expiações. E depois ele vai falar ainda assim, né? Antes de começarmos no segundo parágrafo, que o marido, Alípio, o jovem marido, né? Ele continuava lá, na sala, na casa, porque ela estava sendo tratada, fazendo parto em casa, porque só resolveram chamar um médico quando já não estava mais. eh, não tinha mais jeito, né? Era aquele negócio que ele falou da ignorância das pessoas naquela época, não chamava médico, ia tudo na parteira, a tal da curiosa, né? E aí, quando eles chamaram o médico, a coisa já estava muito ruim. E o marido estava sentado lá na sua cadeira de balanço, né? Com os olhos vermelhos de tanto chorar, com um cinzeiro na frente dele, cheio de ponta de cigarro, que ele fumava muito, né? Estava muito alterado, muito nervoso. A mãe da Angelita, que era uma mulher que não acreditava em Deus, estava gritando, né? Devia estar no outro cômodo da casa ou numa cozinha, blasfemando por entre lágrimas, inconformações, acusando a providência, quer dizer, acusando Deus, em quem ela não acreditava, pelo que estava acontecendo com a filha dela, né? Enquanto ela também maldizia o cirurgião, achando que o cirurgião que era o culpado, e na realidade a gente sabe que não era, né? Ele só foi chamado já em cima da hora. E as irmãs da enferma
não sabiam o que fazer. Estavam apavoradas, estarrecidas, chorando, cada uma andando de um lado para outro. Só havia só uma pessoa, né, que era uma amiga dela, que era uma amiga católica, que estava lá orando por ela, né? Era a única pessoa que ainda estava ali é, emitindo, né, uma prece para ela, tentando ajudar de alguma maneira. Era Sara, né? Todo mundo chamava por Sarita, o Sarita. Era uma amiga que estava ali rezando, mas o resto da família estava todo mundo atarantado. Agora a gente vai começar o segundo parágrafo, onde começa a aula de hoje. Entre mentes, na câmara de Angelita, né, quer dizer, no quarto dela, reinava a consoladora paz espiritual. Vibrações harmoniosas dulcificavam o ambiente, num como sussurrar enternecido de prece. Mas ninguém orava, pelo menos julgava não orar a personalidade que de si despendia tão sedutoras irradiações. Todo mundo olhava para a Sarita, né, e achava que a Sarita não estava ali rezando. Sim, porque nem sempre uma prece é real somente quando se dirige exortações a Deus ou aos seus mensageiros, no intuito da oração. Uma leitura edificante, que retempere ou enobrece a mente, pensamentos altruísticos e beneficentes em favor do próximo ou de si mesmo poderão repercutir nos fluidos cósmicos, encaminhando-se para os altos círculos do bem, e daí carrear para o coração, que assim procede, como para aqueles que lhe ficam ao pé, consideráveis estímulos para o melhor, tal como faria a prece propriamente dita. Então, por exemplo, você está no hospital, né? Ou numa casa de alguém e tem alguém muito necessitado. Essa pessoa pode estar doente, pode estar muito agitada, pode estar muito nervosa, pode estar desesperada, né? Pode estar destrambelhada, querendo agredir e matar, tudo bom. Aí você não quer apenas fazer uma... Você faz até a sua prece. Mas aí, de repente, você tem na bolsa, que é uma recomendação que os espíritos até dizem para a gente, sempre procurar levar na sua bolsa um livrinho assim, ó. Vai ser um livrinho pequeno, pequeno assim. Tem até Evangelho segundo o Espiritismo de bolso, né? Até a gente sabe que tem. Tudo bem que a letrinha é pequenininha, mas tem. E tem vários livros. Esse livro aqui é da Joana de Ângeles. Vigilância, maravilhoso, maravilhoso, né? Então, tem vários deles, né? Tem esse aqui também, que eu tenho, ó. No roteiro do Evangelho também, muito bom. Né? Tem esse outro aqui também, ó. Cura-te, eu adoro esse livro. Cura-te a ti mesmo, do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Cura-te a ti mesmo. Então, é sempre bom ter um livrinho desse na bolsa, que você não sabe a hora que você pode precisar. Então, de repente, você vai visitar alguém na casa da pessoa, está tumulto, está vendo alguma confusão, ou você vai no hospital, e você fez a tua prece, mas você quer mais alguma coisa. Mas ali naquele momento não dá. Então o que você faz? Você pega um livrinho desse, se afasta um pouquinho, procura um lugar assim mais tranquilo e começa a ler uma passagem, uma mensagem dessa, uma mensagem doutrinária. Lê com tranquilidade, sabe? Analisando, meditando sobre aquela mensagem. Ele está dizendo aqui. Uma leitura edificante que retempere, né, quer dizer, que fortaleça ou enobreça a mente, pensamentos altruísticos e beneficentes em favor do próximo ou de si mesmo, poderão repercutir nos fluidos cósmicos, encaminhando-se para os altos círculos do bem, e daí carrear, quer dizer, levar para o coração que assim procede, como para aqueles que lhe ficam ao pé, consideráveis estímulos para o melhor, tal como faria a prece propriamente dita. Então, se você pega uma mensagem dessa, um livrinho, começa a ler, analisar, realmente, essa leitura, esse pensamento, será como uma prece também. Então, prece não é só aquela, Senhor, por favor, ajude. Falou, não.
Você já fez a sua prece? Senhor, por favor, tem misericórdia do nosso irmão, auxilia o nosso irmão, a sua família. Você fez a sua prece. Agora pega o livrinho e faz uma leitura, sabe? Porque dessa leitura, dessa reflexão, vão sair fluidos cósmicos que vão envolver você e aquela pessoa que está com problema. Então, ele dá essa orientação aqui. Sim, no aposento de Angelita, ninguém orava. Era tão somente Sara, a Sarita que eles chamavam, né? Sara, que era católica. A jovem viúva, que a cabeceira da amiga inanimada, que ela estava ali no estado de coma, abria diante de si um pequeno livro e percorria, quer dizer, lia, atenta às suas páginas, em leitura suave e restauradora. Porque a mãe só maldizia o médico e a Deus. As irmãs estavam atarantadas, com as vizinhas também. O marido desequilibrado, fumando na sala, chorando. Só a jovem, essa jovem viúva católica, é que estava ali, lendo uma página, devia ser da Bíblia, de um livro qualquer de mensagem, que ela era católica, e era ela que estava auxiliando. Então, ele mostra aqui que a leitura de uma página de descanso é também uma prece. Então, está dando umas orientações, né, para a gente. Às vezes, né, você está num ônibus, você está em algum lugar, numa fila, aguardando um médico te atender numa clínica, né? Imagina a gente, por exemplo, você no hospital, seja um hospital particular ou hospital público. Público ou particular, hospital tem dor, tem sofrimento, né? Não é porque é hospital de rico que não tem sofrimento. Quantas pessoas são internadas, às vezes, no hospital de gente rica, com doenças gravíssimas, um sofrimento muito grande, como no hospital do SUS. Então, você está lá, leva um livro desse, senta ali, né? Faz uma prece a Deus, pede a Deus que abençoe todas as pessoas que estão internadas naquele hospital, assim como todos os funcionários, todos os médicos fazem parte daquele grupo. E começa a fazer uma leitura, uma reflexão daquela página, em vez de ficar reclamando que, oh, meu Deus, como demora o atendimento, aqui há 2 horas e o médico não me chama. Em vez da gente ficar fazendo isso, fazendo uma leitura dessa, que ajuda a hora a passar, e os fluidos, como ele diz aqui, né? Os fluidos cósmicos que irão repercutir, né? Que irão serem gerados daquela tua leitura, irá beneficiar a você e a muita gente que está ali. Porque pode ter muita gente internada ali, pode ter muita gente sentada num banco ali sofrendo, que ninguém reza para ele, que ninguém faz uma prece. Pode ter gente em hospital de rico ou hospital de pobre, que está lá no hospital e não vem ninguém para fazer uma prece, para fazer uma oração para aquela pessoa. Tá? Só vem para ver se já morreu. Você ainda está vivo, você ainda vai dar muito trabalho, você ainda vai gastar muito dinheiro no hospital com aquela pessoa internada ali. A gente sabe que tem essas coisas. Então, não importa. Senta e faz isso. Você vai beneficiar todo mundo, e você também. E ele diz aqui, né? Ele fala aqui: consideráveis estímulos para o melhor surgem dessa hora, dessa leitura, tal como faria a prece propriamente dita. Então, muita gente pode ser beneficiado pelos eflúvios, né? Pelas vibrações que acompanham aquela leitura que você faz. Ele tá mostrando o caminho das pedras. Então, ele fala que na casa de Angelita ninguém rezava, a não ser a Sarita, que estava ali do lado, né? Com um pequeno livro fazendo uma leitura. Curioso, diz aqui o doutor Bezerra, procurei inteirar-me do conteúdo daquelas páginas que tão docemente protegia o quarto da doente. Olha só, a leitura que ela estava fazendo estava protegendo o quarto da doente. Tratava-se do livro Imitação de Cristo. Livro, então, muito acatado, muito lido pelos adeptos cultos da religião católica. Os católicos gostavam, naquela época, de ler muito esse livro, A Imitação do Cristo.
da católica romana, né? Da religião católica romana, em cujas lições eles, os católicos, absorviam efetivamente doces mananciais de consolação e esperanças nas horas doridas do infortúnio, os corações sedentos de justiça, levados pela vontade de se predisporem ao bem. Quer dizer, qualquer livro de qualquer religião que fale de amor, de caridade, né, de servir ao próximo, é um livro abençoado. Com duas asas se levanta o homem acima das coisas terrenas, diz o doutor Bezerra. A simplicidade e a pureza. A simplicidade procura Deus. A pureza o abraça e flui. Então ela estava lá, simplesmente, lendo aquele livro com mensagens edificantes. E mensagens essas que as vibrações estavam protegendo o quarto. A glória do homem virtuoso, diz doutor Bezerra, a glória do. Não, isso aqui são as mensagens que estão no livro, no livro. Aí aqui tem outra mensagem do livro que o doutor Bezerra colocou aqui. A glória do homem virtuoso é o testemunho da boa consciência. Conserva a pura consciência e sempre terás alegria. A boa consciência pode suportar muita coisa e permanecer alegre até nas adversidades. A má consciência anda sempre medrosa e inquieta. Suave sossego gozarás se nada te acusa o coração. Olha que mensagem linda. Está lá no livro, A Imitação do Cristo. Tem outro aqui, outra mensagem que ele. Tudo isso a Dom Bezerra foi lendo no livro que ela estava lendo. Chega-te a Jesus na vida e na morte. Entrega-te à sua fidelidade, que só ele te pode socorrer quando todos te faltam. Para que buscas repouso, se nascestes para o trabalho. Dispõe-te mais à paciência que à consolação, mais para levar a cruz que para ter alegria. Então, ele leu essas 4 mensagens do livro e achou mensagens edificantes, que elas eram edificantes. Aí agora o doutor Bezerra vai falar assim: contemplei a enferma que parecia ter expirado, parecia que ela tinha morrido. Um anseio de compaixão fremiu em minhas sensibilidades anímicas, exaltando o calvário que aquela jovem mãe, cercada de corações descrentes, marido, a mãe e os irmãos, né? Palmilharia pelas estradas dos grandes resgates terrenos, vendo-a como vi, assinalada por um futuro ombumbroso quer dizer sombrio. Era esbelta e formosa, com a pele acetinada e alva, como as pétalas de uma rosa branca. Longos cabelos louros dourados, estendidos sobre as almofadas como sudário de ouro fungido. Olhos castanhos, recordando a cor da avelã madura, contando apenas 19 anos de idade. Só tinha 19 anos de idade, Angelita. Orei então à beira daquele leito envolvido, ainda nos linhos, nos lençóis de linho, né? E nas fitas do enxoval do noivado. Ela era recém-casada. E me retirei depois, certo de que o Senhor das coisas e dos mundos proveria, com a sua paternal misericórdia, o prosseguimento da existência daquela que até então se me afigurou à frente de graves consequências de um passado de infrações. Então, o doutor Bezerra olhava para aquela jovem ali, né? E ele olhava e via, e o passado dela foi um passado onde ela cometeu muitos infortúnios, né? Onde ela fez coisas que não foram muito boas, né? E que agora ela estava passando por momentos muito difíceis por causa dos equívocos, por causa do mau uso do livre-arbítrio. Tem gente que diz assim: os espíritas têm mania de dizer que tudo que a gente passa é consequência de vida passada. Não, isso não é verdade. Nem tudo é consequência de vida passada. Às vezes é consequência da vida atual também, né? Às vezes é consequência da vida atual. Gente, lembra, nós vivemos um planeta de provas e expiações. Aqui, todos os espíritos que encarnam aqui são espíritos, todos não, a grande maioria são espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, tá?
Espíritos imperfeitos. Ou perfectíveis, a caminho da evolução. Tudo bem. Alguns, que é um número pequeno, já são espíritos, estão mais elevados. Porque tem os missionários que encarnam aqui, né? Para ajudar a gente. Mas esse não é a maioria. Não é a maioria. Porque se alguém disser, no planeta de provas e expiações, reencarna uma maioria, está enganando alguém. A maioria no planeta de provas e expiações são de espíritos celestes, são de espíritos elevados. Alguém está enganando alguém. Não é verdade? Alguém está enganando alguém. Não são, tá? Tanto que aqui, ó, na questão 101, vocês não precisam olhar, não. Na parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos. Não precisa olhar, não. Eu vou ler para vocês. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Somos nós. Ou perfectíveis. Vou até colocar aqui no meu livro. Ou perfectíveis. São espíritos que ainda precisam, estão a caminho da perfeição. Olha o que ele diz. Esses espíritos têm a predominância da matéria sobre o espírito. Estão mais preocupados com as coisas materiais do que as coisas espirituais. Propensão, quer dizer, tem tendência para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequências. Se nós temos propensão para o mal, a ignorância, o orgulho e o egoísmo, a vaidade, faz parte do nosso ser ainda. Por quê? Quem tem propensão para o mal não tem a caridade brotando do seu ser, né? O que tem ainda dentro dele? Muito. Orgulho, vaidade, egoísmo, ignorância, que é a mãe de tudo isso. Então, olha só, tem a intuição de Deus, mas não compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Esses são os espíritos que abundam no planeta de provas e expiações. É a maioria. A maioria está aí. Então, aí vai pensando assim. Se essa é a maioria dos que vivem no planeta, é lógico que a dor bate na nossa porta. Não precisa ser às 5 da manhã, que nem a Polícia Federal, mas bate na nossa porta constantemente. E aí a gente sofre, porque a gente precisa o quê? De reeducação. Porque, como diz Pedro Camargo, o problema do homem, desse homem do mundo de provas e expiações, é um problema de educação. Quem não tem educação, sofre. Sofre. Às vezes, ele está sofrendo hoje, talvez não por um problema do passado, mas por um problema que ele arrumou nessa encarnação. Às vezes, o problema nem que ele tinha, nem precisava, mas ele inventou de ter um problema e arrumou. Eu tinha uma amiga que ela dizia assim: gente, eu reencarnei, tive uma vida tranquila, olha, boa família, até uma família de certo modo abastada, morava numa boa casa na Zona Sul. Estudei nos melhores colégios. Tive tudo de bom e do melhor. Mas aos 19 anos eu resolvi inventar de fazer algo que eu não devia. E arrumei uma dor de cabeça para mim. Eu disse, eu tinha tudo tranquilo. Sabe aquele céu de brigadeiro? Mas minha vida era tranquila. Tudo certinho, sem problema nenhum. Estudando, fazendo. Mas aí eu resolvi, sabe? Inventei uma moda e arrumei uma dor de cabeça para mim que me deu tanto. Foram anos de sofrimento e dificuldade. Então, ela não trouxe isso de outra vida. Ela disse assim: eu arrumei uma dor de cabeça para mim. Não estava na minha história. Eu arrumei uma dor de cabeça. Quando ela falou isso, eu já estava mais velho, já tinha resolvido os problemas. Mas ela disse: olha, sim, e às vezes a pessoa é.
pessoa arruma dor de cabeça. Agora, se eu sou um espírito imperfeito, é claro, e se eu sou reencarnacionista, porque se eu estou falando com alguém que não é reencarnacionista, não vai ter efeito que eu estou falando, é claro. Agora, se eu acredito que sou um espírito mortal e que já tive um monte de reencarnações no passado, e se hoje eu ainda estou quebrando a cara e passando dificuldade, porque eu estou aqui para me reeducar, me corrigir. De quê? De quê, gente? De coisas erradas que eu fiz. Da minha ignorância, do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo. Então, eu tenho que passar por esse processo educativo. E às vezes a pessoa chega aqui para arrumar as coisas que ela trouxe do passado, e aí ela arruma mais dor de cabeça que ela não tinha. Ela arruma problemas que ela não tinha. Então ela vai engrossar esse negócio. Então a pessoa diz: ah, o espírito diz que tudo é sofrimento da vida passada. Nem tudo, às vezes é da vida atual. Mas se você é um espírito, vai perguntar para Maria de Nazaré, se ela em missão reencarnar, se ela vai ter problema de dor de cabeça da vida passada. Pergunta para ela. Claro que ela não vai ter mais. Porque o Espírito Celeste. Ai, ela reencarnar pode. Se ela quiser, ela pode. Jesus encarnou. Ele decidiu. E a espiritualidade disse: vai mesmo, meu filho, vai, porque o povo vai precisar de você. Ele encarnou. Espírito puro. Por que Maria de Nazaré não pode encarnar aqui? Pode a hora que ela quiser. A hora que ela quiser. E se Deus disser: vai, minha filha, você. Senhor, ele nem precisa perguntar. Você já está no nível de decidir fazer. Entendeu? Nem precisa pedir a Deus permissão. O Espírito já está numa fase que ele decide, já sabe que tudo que ele fizer, o Senhor vai aprovar. Qualquer espírito elevadíssimo, ele pode decidir encarnar para ajudar. Com ele, eu vou encarnar, vou lá ajudar o povo. Aí ele vem como missionário, nasce numa favela. Nasce numa favela. Oh, meu Deus, Maria de Nazaré, ela pode nascer onde ela quiser. Pode ser a dona Joana Lavadeira, que ninguém vai conhecer. Não vai sair no Globo News, nem nas redes sociais. Vai viver a vida toda dela lá na favela do Rato Molhado, com uma lavadeira, mas que ajuda todas as vizinhas. Corre daqui, vai falar com fulano, arruma cesta básica. Não tem gente assim? Eu tinha uma amiga que era assim. A pessoa dizia assim: gente, lá em casa está passando uma dificuldade. Ela: pode deixar que eu vou arrumar cesta básica para você. Aí ela: daqui a pouco, aqui, fulana. Aí a outra dizia: mas, você... eu arrumei uns amigos aí, falei com fulano, disse que eu arrumei. A outra: eu estou precisando, meu Deus, estou pagando pagar. Deixa comigo. Corri aqui, ó, fizemos uma vaquinha ali, não sei, com todo mundo, juntamos. Aqui, ó, paga a sua. Tem gente que é assim. Você olha e diz assim: meu Deus. Aí você vai olhar a vida dela, vida difícil, é pobre, entendeu? Tem muita dificuldade. Mas quando aí o povo já sabe, vai lá na casa da dona fulana, pergunta a ela se ela pode ajudar. E vai, bate lá na porta dela. Dona fulana, minha mãe está precisando disso, a pessoa pode ajudar. Aí ela diz assim: espera um pouquinho que eu vou falar com o Ciclano, com o Beltrano, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu, aí, daqui a pouco, no outro dia chega lá: aqui, ó, fulano, tem gente que é assim. E você diz assim: meu Deus, como é que essa mulher consegue ajudar tanta gente passando a dificuldade que ela passa? Que é o espírito superior. E ela veio ali para isso, para ajudar. Ela chega sem tocar alarme, sem fanfarra nenhuma, passa a vida toda ali, ajudando aqui, ajudando ali, ajudando o outro, e morre sem ninguém saber que espírito era aquele. Mas no dia do enterro dele, o cemitério está assim, ó. Está assim de gente, botando gente pelo ladrão. Todo mundo que ela ajudou, vai todo mundo para lá. Entendeu? Vocês, se vocês observarem, olharem para trás, vocês vão lembrar que vocês conheceram uma pessoa assim, que é o tal do mão para toda a obra. E normalmente era gente pobre. Eu conheci um assim.
Conheci umas duas pessoas assim. Um era homem e outro era mulher. Passou ali, ó, na simplicidade da vida dele. Aí depois você vai olhar, quem é esse espírito? Pessoal, que é a missão. Missão. Vem, tranquilo. Vem dar uma ajuda a muita gente. Entendeu? Então, ele falou aqui, né? É, mas esses não estão abundando aqui, não, tá, gente? A maioria é espírito imperfeito, podemos dizer imperfectível, que veio para se educar. Veio para se educar. Para tentar melhorar a situação. Pediu umas provas complicadas, alguns até conseguem vencer, muitos conseguem vencer a prova, outros vão claudicando, mas é assim que vive. Ninguém reencarnou para festa, ninguém reencarnou a passeio. Isso aqui não é um baile de máscaras. Isso aqui é uma escola. Escola, oficina de trabalho, hospital. Planeta Terra é isso aí. Então, ah, o espírita fala que todo mundo... Tá, meu filho, tá. Se quiser, você enfeita o teu pavão. Mas a verdade é essa. Nós reencarnamos para progredir e para passar pelo processo educativo. Somos espíritos, tem que tirar a máscara, assumir, tem que assumir. Somos espíritos imperfeitos. Quer botar o nome de perfectível, que é mais bonitinho? Bota, mas sabe que é o que está lá no livro dos espíritos. São espíritos onde há predominância da matéria sobre o espírito, espíritos com propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões lhes são consequentes. Muitos, nós temos a intuição de Deus, mas não compreendemos Deus, tá? Então, é assim que é. Ainda somos assim. A gente tem que aceitar. Do que ficar dizendo não, 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 eu já sou bastante elevado. Bastante elevado. Tá. Aí, quando alguém pisa no nosso pé, o povo vai ver o bastante elevado. Só ser elevado porque tu mora no oitavo andar. Porque a gente grita logo, né? Então, ainda temos aqui, como ele falou da Angelita, um passado de infrações. Todos nós. Capítulo 5, vamos mais um pouquinho. Não chegara eu, quem está falando aqui é Bezerra de Menezes, não chegara eu ainda ao meu destino. Porém, e um encantador acaso desses criados pelas afinidades pessoais, que se buscam naturalmente para o espiritual consórcio de valores psíquicos, fez-me defrontar com duas gentis individualidades da falange enternecedora de Antônio de Pádua. Dia 13 agora, né, a igreja comemora, né, o dia de Santo Antônio, Antônio de Pádua. Perdoar-me-á o leitor, no entanto, a necessidade em que me vejo de materializar os acontecimentos decorridos no mundo espiritual e as expressões ali usadas. Escrevo para vós, terrenos, olha como ele diz, escrevo para vós, terrenos, para nós, hein? Com cérebro mediúnico. Então, ele está dizendo aqui, para a gente desculpá-lo, porque ele tem, o doutor Bezerra, a necessidade de materializar os acontecimentos que estão acontecendo no mundo espiritual e as expressões ali usadas. Então, ele está dizendo o seguinte, gente, é difícil escrever para vocês o que está acontecendo aqui no mundo espiritual de forma plena, exata. Faltam palavras para eu mostrar isso que está acontecendo. Então, eu sou obrigado a materializar, colocar esses fatos de uma forma materializada. Quer dizer, não vai conseguir passar exatamente o que está acontecendo lá, a beleza do que está acontecendo lá. Tá? E as expressões que ali são usadas. Aí ele diz assim: escrevo eu, Bezerra, que ele já está. Ele aqui. Quando ele escreve essa história, ele já está desencarnado, tá? Então ele diz: escrevo para vós, terrenos, com cérebro mediúnico,
E para oferecer o ensinamento a contento de humanas compreensões, não poderia estas dirigir-me de outra forma. Então, ele vai ter que dar uma arrumada para poder transcrever para a gente o que está acontecendo. Aí ele escuta, né? Eu vou parar por aqui, gente, eu vou parar por aqui. Primeiro, porque está chovendo muito aqui. E segundo, porque já está no avançado da hora e daqui a pouco começa o nosso painel espírita sobre dependência química. Carmen, vai fazer o nosso preparo, né? O tema é a dependência química tendo a obsessão como um fator complicador. Expositor Walter de Lima, tá? Então, convido a todos. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui, né? Porque depois a gente vai continuar essa história aqui do Dr. Bezerra. Semana que vem, dia 22, a gente vai começar do terceiro parágrafo do capítulo 5, quando ele diz aqui: íamos buscar-vos, doutor. Duas entidades, né, muito elevadas foram buscar o doutor Bezerra. Então, aqui é o terceiro parágrafo. Íamos buscar-vos, doutor. Bom, então agradecemos muito a Deus, a Jesus, por esses momentos de paz, de tranquilidade que nós tivemos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que a gente possa aproveitar esses ensinos para melhorar, né, a nossa conduta, porque isso aqui é lição, tá, gente? São lições. Tem coisas que a gente aprende, não precisa vivenciar para aprender. Basta a gente estudar e a gente aprende muita coisa. Outra coisa que eu quero, deixa eu interromper aqui a gravação.